vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não me esqueceu, você insistiu em mim, você mudou. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, diga. A honra, a glória, a força, levantar das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço. Se você puder levantar suas mãos e cantar a honra. E dizer palavras de adoração a Ele que está neste lugar. Levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra. A honra, diga. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Diga mais alto, a honra.
Sou totalmente teu, Jesus. Diga palavras de adoração a Ele nessa manhã. Diga que você é totalmente dele. Já que você veio a este lugar, já que você se levantou nessa manhã de domingo, já que você está aqui, aproveite a presença gloriosa do Senhor que está aqui. Aproveite a presença gloriosa do Senhor que está aqui. Jesus dá transformação de vida, transformação de situação, quando nós nos colocamos verdadeiramente na presença dEle. Quando você vem num culto de domingo, tanto pela manhã quanto à noite, e você diz: Jesus, eu estou neste lugar. Você não vem simplesmente porque todo domingo você vem na igreja, mas se você vem para dar sua verdadeira adoração a Ele. É isso que eu queria que você fizesse nessa manhã. Que você verdadeiramente sentisse a doce e agradável presença do Senhor que está neste lugar. Que o levantar das tuas mãos nessa manhã seja verdadeiramente para adorar Ele. Que as palavras que saem dos teus lábios seja verdadeiramente para dar uma adoração genuína a Ele. Ele está olhando a tua situação, Ele está olhando a tua dificuldade, Ele está olhando o que você tem passado, o que você tem sofrido. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus, e não de longe, e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Cante, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode Passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os seus olhos, eu sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos, e os seus ouvidos são sensíveis para. Posso mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus não de longe, não de longe, nunca mudaste. tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança,
Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, tudo pode passar, tudo mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança Está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos, os teus olhos verão o impossível nesse ano de 2020 acontecer na sua vida. Levante tuas mãos, levante tuas mãos, levante tuas mãos e cante. Deus de aliança, Deus, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. pode passar, Pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode Passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir. Enche este lugar de adoração, meu querido. Enche este lugar de adoração. Como eu falei no início, eu queria que você sentisse verdadeiramente a presença do Senhor. Tanto quem está aqui na frente quanto quem está bem lá atrás, lá. Que você desse verdadeiramente culto ao Senhor. Que você desse verdadeiramente culto ao Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, de promessas, tudo pode, tudo. Você colherá o sobrenatural nesse próximo ano. Você colherá o sobrenatural nesse próximo ano. Nós te adoramos, Jesus.
és meu amigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Diga isso. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Eu sei que posso te tocar, eu posso te tocar. Tu és minha vida, tu és minha vida. Jesus, és meu amigo, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sem ti não há valor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, diga, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
és tudo que eu necessito. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Sem ti não há valor em mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença És tudo que eu preciso. A tua presença A tua presença é o meu maior valor. É o meu maior valor. Levante tuas mãos e cante. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai. Atrai o meu coração. Atrai. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai. Atrai. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Queremos te tocar, queremos te sentir. Necessitamos da tua presença. Necessitamos da tua presença. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga isso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços É meu descanso. seguro estou. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. e se eu passar, e se eu acharei pois eu sei
preocupações nos braços do Senhor nessa manhã. Largue todas as suas preocupações nos braços do Pai que está aqui nessa manhã. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guarda. Levante suas mãos, diga ao Senhor, diga a Ele. Teus braços é Diga ao Senhor nesta manhã. Adore, expresse ao Senhor o seu coração. Oh Deus, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. em teus Oh braços. Deus, nós descansamos em Ti, meu Pai. Amado Senhor, muito obrigado por estarmos na Sua presença nesta manhã, meu Deus. E que a Tua presença, que o Teu bem possa continuar inundando o nosso ser, o nosso coração. Que cada pessoa nesta manhã seja fortalecida, guiada pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Tira um pouquinho chiado, Maurício, por favor. Tá chiando um pouquinho. Cumprimente esta pessoa que está do seu lado. Dê a ela bom dia. Que coisa boa, graças a Deus. Dê um abraço, vamos lá. Amém. Eu quero que você se assente, vamos à palavra de Deus. Nesta manhã eu quero convidar você para o texto que já está ali. Viu, Dielo? Se você puder para mim, eu estava pensando de nós lermos a partir do verso 22. Consegue para nós? Ótimo, isso aí. Eu quero convidar você para esse texto. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 20, do 22 ao 24, 3 versos que eu gostaria de partilhar com você nesta manhã com esse tema: viva com propósito, por uma causa maior. Vamos lá? Agora, eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Verso 23. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo é um homem que sinceramente ele entendeu, como eu postei agora há pouco, ele entendeu a frase: foi para isso que eu nasci. Sabe quando você de verdade vive
e entende essa frase, foi para isso que eu nasci. Eu nasci para esse desígnio. Eu nasci para fazer exatamente o que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo é esse homem que eu não tenho nenhuma dúvida. A sua vida diz disso. Ele entendeu essa verdade, ele viveu essa verdade. Foi para isso que eu nasci. O apóstolo Paulo está dizendo de que ele vai para Jerusalém e ele sabe que o Espírito Santo vai estar com ele, embora ele não sabe diretamente o que ele espera. Mas de alguma maneira o Espírito Santo está dizendo para ele que ele não espere louros, ele não espere ser coroado, ele não espere dádivas, mas o que ele esperava era prisões, tribulações, e mesmo assim ele não está preocupado com isso. Sabe, gente, o apóstolo Paulo de verdade, ele viveu uma vida com propósito. O apóstolo Paulo, de tal maneira, ele foi chamado com o propósito de Deus, que ele tinha antes da sua fé judaica, nas tradições dos judeus, do judaísmo, e ele era tão arraigado, tão firmado nas tradições, que ele começou no começo da sua vida a perseguir a igreja, por causa das suas convicções. Ele queria viver algo diferente, ele não entendeu no primeiro momento a criação da igreja, a expansão da igreja. Que movimento era esse? Era uma seita. Não tinha nada a ver com aquilo que ele foi criado no judaísmo. Até que um dia, no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo se encontrou com Jesus. Ele teve um encontro genuíno com Jesus. E a partir daquele dia, ele começou a não mais perseguir a igreja, mas aquele que outrora foi o maior perseguidor da igreja, se tornou, depois de Jesus, a estrutura mais importante da igreja. Por quê? Porque ele nasceu para aquilo, e ele viveu isso com muita intensidade, sabendo que o resultado final que ele esperava era as prisões, os açoites, e por fim, a própria morte. E mesmo assim, ele não desiste do seu chamado. Isso é propósito. Propósito é quando você entende que você tem uma missão, que você nasceu para aquele objetivo, quando você tem um desígnio, quando você compreende que você é importante dentro daquele contexto, você é essencial, não se achando melhor, mas o teu papel é muito importante, é uma missão que só você deve cumprir. Isso é quando você entende o seu propósito. Por exemplo, quando você olha a Bíblia, você entende que Noé existiu para construir a arca. Você não vê um outro papel relevante na vida de Noé, a não ser ele construindo uma arca e salvando uma família para que a partir dela se tornasse um novo povo. Noé nasceu para construir a arca. Boa parte da vida de Noé foi construindo uma arca, sem saber que realmente iria chover, numa ocasião em que não chovia. Mas Deus diz: construa a arca. E ele vai construir a arca, ele obedece ao Espírito Santo. É o mesmo Espírito que falava com Paulo. Quando você olha a vida de Noé, você entende que ele nasceu e ele viveu para construir a arca. É impossível você desassociar Noé e a arca. É impossível. Quando você vê, por exemplo, e faz uma leitura de Abraão, é impossível não entendê-lo, que de fato ele nasceu para ser o pai da fé, o nosso pai na fé. Toda a sua trajetória é uma história de fé. Abraão nasceu para receber esse título, ele aceitou esse chamado, ele entendeu esse chamado na sua vida, e quando Deus o chama, no meio de muitos deuses, ele não tem dúvidas. Ele prefere ouvir a voz de Deus e aceitar o chamado para o qual ele nasceu, para ser pai de multidões, para ser pai de muitas nações. Meu amado, nessa manhã bonita de sol, você nasceu com um propósito. Olhe, aleluia. Vamos lá, melhore o seu aplauso, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Suas mãos existem com um propósito, para através dela você glorificar o nome do Senhor.
Amém? Sua boca existe com um propósito, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, isso não é clichê. As igrejas, as pessoas não me entendem isso. Isso não é simplesmente uma frase de efeito. Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é apenas uma frase, é uma verdade, é uma realidade. A gente olha algumas pessoas e a gente pensa, essa pessoa é isso, ela nasceu para fazer isso. Tem algumas pessoas que Deus dá a ela dons e habilidades que só foi Deus que deu. Não foi porque elas estudaram, não foi porque elas buscaram aquilo e elas são mestres naquilo que elas fazem, porque elas se capacitaram. Foi além de uma capacitação, de um curso, de um concurso, de um aperfeiçoamento, foi um dom que a pessoa tem. Claro, é óbvio, depois ela pode ir se aperfeiçoando, ela pode ir melhorando, né? Mas isso nasce com aquela pessoa. Deus lhe deu, Deus lhe concedeu. Queridos, algumas pessoas, elas não me entenderam ainda por que elas estão vivas, por que elas existem. Algumas pessoas dentro das igrejas estão há anos e elas ainda não me entenderam por que Deus a chamou, por que Deus a escolheu. Nesta manhã eu gostaria que nós estamos, hoje, se não me engano, hoje sim, o último domingo, culto, né? De domingo desse ano pela manhã. Eu gostaria que de verdade você entendesse isso. Como eu dizia na vigília para os irmãos que estavam aqui, eu dizia na vigília para os irmãos, eu dizia para eles que sinceramente, eu não me entendo. Para mim é muito difícil quando alguém diz assim: eu vou dar um tempo para Deus, pastor, eu vou me sentar no banco porque eu estou ferido, estou machucado, eu não quero trabalhar. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Eu confesso, porque há 46 anos eu sirvo a Jesus e eu nunca dei um tempo para Deus. E não o faço agora porque sou pastor titular dessa igreja e tenho um salário. Eu toda a vida fiz o que faço, sem dinheiro algum, sem recompensa alguma, sem me dar a passagem de ônibus para quando eu ia pregar nas igrejas. Não me davam nem o lanche, nem água me ofereciam. Eu fui em igrejas que os diáconos, os assistentes, não ofereciam nem água para a gente. Aqui nós temos água geladinha, glória a Deus por isso, né? Pelo menos água. Digam amém. E mesmo assim seguia firme, queridos. Eu sinceramente, eu não consigo entender quando alguém diz: eu estou machucado, eu estou ferido, e aí eu vou dar um tempo para Deus, para a igreja, só vou ficar sentado. Eu sinceramente não consigo entender isso. A gente entende porque precisa entender. Eu sempre entendi de que, mesmo ferido, machucado, a essência era, e é para mim, na minha visão, você está ferido, está machucado, e enquanto você cura outros, enquanto você cuida da ferida dos outros, Deus cuida das suas feridas, e você vai curando outros, e Deus vai lhe curando, e você não para. Você sabe por que a igreja estagnou? A igreja, eu digo do modo em geral, e hoje nós temos mais gente dentro das igrejas do que cristãos de verdade, que compreenderam o evangelho por causa dessas coisas, por essa falta de entendimento de propósito. É Paulo dizendo, gritando para nós: o que me espera são prisões, o que me espera é a morte, são açoites, mas eu não tenho a minha vida como valiosa, como preciosa. Sabe, o seu eu não está acima. É isso, gente. O que me importa é uma coisa, é fazer o que eu nasci para fazer. Meu irmão, se você nasceu para dançar, para cantar, para pregar, mas não importa que lhe arranque o microfone, que lhe arranque o violão, o teclado, que lhe arranque as sapatilhas, nada vai impedir o dom que Deus deu a você. Sinceramente, as críticas não podem lhe barrar quando alguém ele para porque alguém criticou, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém, sinceramente, esta pessoa, ela não vive com propósito, ela não entendeu o seu propósito.
porque independentemente dos meios, das condições, foi para isso que ela existe. Digam amém. E essa pessoa que vive com propósito, ela não pode esperar honrarias de outros, mas só a recompensa de Deus. O apóstolo Paulo, gente, os irmãos, olhem, os líderes hoje, os irmãos às vezes, eles vão subindo de posições, e alguns acham que quanto mais está no topo, mais líder, mais títulos, isso é bom, eu comando mais pessoas. Na verdade, na essência, é mais serviço, é mais responsabilidade, é mais perigo, é mais trabalho, é mais dor, é mais sofrimento. Na igreja primitiva, isso era morte, era muito mais do que só acusações, era muito mais do que críticas. Estar na posição de liderança na igreja primitiva era a morte, com certeza. Então, quando alguém era ungido diácono, esse era um candidato para morrer. Quando alguém era ungido presbítero, esse era um candidato para morrer. Quando alguém era ungido pastor, esse era um candidato para morrer. Se nós fizéssemos isso hoje, se existisse isso hoje no Brasil, nós veríamos muita gente não querendo ser pastor, não querendo ser líder, mas ser servo. Por que hoje muita gente quer ser pastor? Porque isso é um título, não é? Por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos, o pastor, no Brasil, ser pastor, né, não é tão, tão conceituado assim, né? A fama não é tão boa, né? Essas igrejas, não é, do neopentecostalismo, não é essa coisa toda em volta da prosperidade, só disso, não é? Embora eu creia num Deus próspero, eu prego isso, mas não prego essa coisa de que Deus é obrigado a me dar as coisas. Deus não é obrigado, eu não ponho Deus na parede. A gente dizima porque entende a essência do dízimo, não é uma troca com Deus. Eu dizimo e Deus é obrigado a repreender o devorador e me enriquecer. Não é isso. Eu entendo o dízimo porque a Bíblia está dizendo. É bom para mim, é um sinal de que o dinheiro não me domina. Eu compreendo que faço parte de uma instituição e por que não apoiá-la financeiramente? Isso é simples, isso é muito simples. Sabe, gente, mas eu dizia de que no Brasil, por causa esse tipo de mensagem de que não é todos que vêm à igreja serão ricos, aí não fica bem, pastor. Mas, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, o pastor é muito respeitado, extremamente respeitado. É tão tal que todos os presidentes que vão tomar posse são pastores que oram por eles. É muito respeitado. São muitos. Aonde eu ia que eu dizia, e me perguntavam o que eu fazia, eu dizia, sou pastor. Eles ficavam, pastor, ficavam admirados. O pastor é muito bem visto. Agora você imagine se nós voltássemos àquilo que a igreja primitiva vivia, de que ser um pastor era saber de que a morte lhe esperava. E mesmo assim alguém dizia, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Isso é entender para que foi chamado. Isso é entender para que foi chamado. Esses dias eu disse para alguém, eu disse para essa pessoa, você precisa ir para tal lugar e abrir uma extensão nossa, e abrir uma igreja nossa. Ele disse, pastor, eu agradeço a sua fala, mas eu nasci para ajudar, para apoiar. Se alguém for, eu vou junto e apoio. Eu não nasci para estar à frente da obra, eu nasci para estar junto do lado apoiando. Eu digo, que bom ser um entendimento. Eu nasci para estar apoiando aquilo que for preciso. Eu digo, que bom que você entendeu isso. Sabe? O que seria o Caleb aqui cantando se nós não tivéssemos Beck apoiando ali, não é? Não, o Caleb não é tudo isso. Não é. Embora, queridos, eu olho o Caleb e eu digo, Caleb, você nasceu para cantar, para louvar o Senhor. Eu não lhe vejo. Você pode até fazer outro serviço secular, mas sinceramente eu te vejo, você nasceu para ser um adorador ao Senhor. Sinceramente, eu olho a tua vida e vejo isso.
Mas, querido, o que seria dele se não tivesse todos os acompanhamentos aqui, não é? O ritmo da bateria, do teclado, os backs que apoiam, não é? A guitarra que faz o solo bonito, os acordes. Cada um tem o seu propósito e fazem parte de uma essência maior. É isso. Querido, você está dentro dessa igreja para fazer parte de uma essência maior. Seu papel não é apenas sentar aí nessa poltrona. Sábado pela manhã, ontem pela manhã, o irmão disse a mim quando eu fui à igreja e sentei naquelas poltronas confortáveis, com aquele ar-condicionado ligado. Ele veio de uma outra igreja, ele sentou e disse, eu sentei e disse, oh, que coisa boa. Da onde eu vinha, o banco era de madeira, doía o traseiro, doía as costas, doía tudo. Aqui, que coisa boa, não tinha ar-condicionado, nem ventilador tinha, olha que coisa boa. E aí, quando vim pregar, a mensagem falava disso, do chamado de Deus, e ele parou os olhos, abriu os olhos e disse, nossa, é para isso que eu estou aqui. E disse a mim, eu quero trabalhar, pastor. Me disse ontem pela manhã, me disse, eu quero fazer alguma coisa na obra de Deus. Eu sei que eu nasci para isso. Querido, o seu papel aqui não é ficar sentado apenas nesse banco, sentado ouvindo de domingo a domingo a palavra. Você existe com um propósito de Deus. Você existe para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. Você pode aplaudir o Senhor ou faça com alegria. Olhe, você olha por exemplo Maria. O anjo diz a ela, Deus escolheu você. Bendito és tu entre as mulheres, bendito é o teu ventre. Porque Deus escolheu você para que você desse a luz ao Salvador. E ela não compreende aquilo, fica preocupada. Você vê Maria, o papel na vida de Maria foi ser a mãe do Salvador. A virgem prometida, tão anunciada pelo profeta messiânico Isaías. É visível que o papel de Maria foi esse papel de ceder o seu ventre, e para que o seu estilo de vida moldasse o caráter do menino Jesus. Você olha o pai de Jesus, José. É impossível que ele está aqui no cenário bíblico, ele está com um propósito. Você não vê José fazendo milagres, você não vê José à frente de igrejas, você não vê José operando maravilhas. O papel de José, o chamado de José, o propósito de José nessa terra foi ser o pai de Jesus. E todos os escritos sempre vão citá-lo, embora não se há muita informação dele, como sendo um homem correto, um homem de caráter, um pai de família exemplar. Não tenha dúvidas, um trabalhador exímio, um carpinteiro de excelência. Não tenha dúvidas que a vida de José influenciou no ministério de Jesus, na vida de Jesus, como homem, na condição de menino, de rapaz e depois de homem. Não tenho dúvida de quando cobra o imposto para os discípulos, e Jesus diz, vai lá, joga lá uma isca, pega um peixe e dá a César o que é de César. Com certeza, Jesus não fica titubeando de pagar o imposto, porque com certeza ele tinha um pai que pagava as suas dívidas. Era quase um Lannister que pagava as suas dívidas. Sabe, com certeza ele viu isso em José, um homem que não tinha um nome sujo, que pagava as suas contas, que honrava os seus compromissos. Não tenha dúvida que o papel de José na vida de Jesus foi influenciá-lo como sendo um homem correto, porque toda a história bíblica, os estudos sempre vão apresentar José como um homem correto. Meus irmãos, na vida tudo tem um propósito. Diga para o seu irmão, você existe com um propósito. Você já assistiu aquela animação de um jumentinho que ele vai carregar Jesus? Assista, tem um desenho, tem um filme. Eu gosto de assistir com as meninas. Já assisti várias vezes. Do jumentinho que ele vai carregar Jesus. Não é? Ele olha
ele olha os generais romanos chegando em Jerusalém e ele fica impressionado com aqueles cavalos bonitos, com os generais, e ele pensa, não é, um dia eu vou, isso vai acontecer comigo. Aqueles cavalos grandes, bonitos, brancos, cabeludos, árabes, os manga largas, não é? E os generais romanos em cima, ele diz, quem sabe um dia, ele projeta isso na mente dele. A história é muito bonita, é um filme muito legal de assistir. No final das contas, ele existe. E ele existiu com o propósito de carregar o Messias. Foi para isso que esse jumento nasceu. Você entende uma coisa dessa? Olhe, viver com propósito nos deixa marcados na história. Se esse jumento não tivesse nascido para carregar Jesus, ele não existiria, ninguém o citaria. Mas ele é relevante porque ele carregou o Filho de Deus. Você entende? Ele carregou o Filho de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Meus amados, está encerrando o ano e eu quero que você continue a viver com propósito. Mailhos, que por muitos anos pregou no Brasil, e eu tive o privilégio de ouvi-lo várias vezes pessoalmente em São Paulo. De ouvi-lo pessoalmente. Mailhos, que está com Deus, foi um homem que introduziu essa fala, a vida com propósito. Ele sempre pregava isso, sempre. De fato, esse homem, ele viveu nesse mundo com um propósito de ensinar. Ele dizia que a pior tragédia na vida do homem não é a morte, mas uma vida sem propósito. A pior tragédia do homem não é a morte, mas é viver sem um propósito. As pessoas que elas vivem com um propósito, elas não precisam se perguntar, para que eu existo? Por que eu nasci? O que Deus quer de mim? Quando lhe é revelado o propósito, isso lhes desce ao coração. Elas introjetam essa verdade, elas dizem, eu sei para que eu existo. Eu existo para apoiar uma causa. Elas entendem que o salário que têm não é para elas se acharem melhor. Elas entendem que é para uma causa. Eu me admiro essas pessoas que são milionárias e bilionárias, que investem em causas sociais, que elas investem na vida do pobre e do oprimido. Elas entendem que a fortuna delas não é para mostrar a sua riqueza, ostentar, mas para ajudar quem precisa. Coisa boa isso, quando a pessoa entende que o dom que tem não é para se mostrar, mas para ajudar o outro. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que o Templo das Nações existe com um propósito, que nós nascemos com um propósito de sermos uma igreja que nessa cidade pregue a palavra e agregue pessoas de todos os jeitos, e sejam aqui bem recebidas, bem acolhidas. Alguém esses dias disse a mim, pastor, pois é, não é? Eu queria ir lá com vocês, mas eu fico com vergonha. A igreja parece tão grande, só gente de dinheiro. Eu digo, meu irmão, isso não é verdade. Nós somos uma igreja com todo tipo de gente. Igreja que tem irmãos que a igreja abençoa mensalmente com cesta básica. Se não der, eles não têm o que comer. E a pessoa disse, sério? Sim. Irmãos que vêm a pé para a igreja. Irmãos que vêm a pé, irmãos que vêm de bicicleta, irmãos que vêm de carro, irmãos que de todo jeito. E todos são servos de Deus para nós ali. Não importa a roupa, não importa o cabelo. Nós não estamos para ver isso. Que roupa de marca você está usando, que perfume você está exalando. O que nós queremos saber é do seu coração. E lhes mostrar para que você existe. Para que através de você, outras pessoas sejam salvas, sejam ganhas. No final das contas, gente, esse é o nosso propósito primeiro. Seja cantar, dançar, pregar, orar, cuidar de crianças, cuidar de jovens, cuidar de idosos.
abençoar o projeto. No final das contas, tudo isso, o propósito final é ganhar vidas para o Senhor, é ser participante na salvação de alguém. No dia que a igreja entender isso, os bancos dessa igreja nunca mais ficarão vazios. Quando eu entender que eu existo para trazer pessoas para a casa de Deus, para ganhar vidas, para ganhar almas, através da minha empresa, que alguém vai lá e vai comprar alguma coisa e vai conversar com você, através do seu trabalho como vendedor, como comerciante. Alguém vai lá comprar, ou você vai vender, e em algum momento vai surgir uma conversa, e você vai dizer: você precisa de Jesus, e eu sei onde você pode encontrá-lo. Você entende isso? O seu propósito é ganhar vidas, é ganhar almas. Pode aplaudir o Senhor, fique à vontade. Meus irmãos, existe uma causa maior do que nós mesmos, a causa do Evangelho, a causa de Cristo, e por ela Paulo morreu, e por ela nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida se for preciso. Viver o máximo possível, gente, levando a mensagem do reino para as pessoas, a começar pela nossa casa, pela nossa família. Eu dizia para os irmãos aqui na vigília, citando o exemplo de uma irmã que por muito tempo orou para que o esposo viesse. E aqui nós falando, eu disse a ela: a senhora nunca desistiu, não é? Ela disse: não, pastor. A senhora sempre veio orar e buscar pelo seu esposo. E quantas vezes a senhora orava e ele não estava do lado, resistente. E a palavra vinha, Deus falando: não desista, continue a orar pela sua casa, pela sua família. Lembro, pastor, muitas vezes Deus falou comigo. Até que um dia seu esposo veio, e o esposo estava do lado. Ele disse: e hoje sou eu que chamo ela. E hoje eu sou o primeiro que quero estar na igreja. E hoje eu sou o primeiro que quero estar aqui. Porque ele entendeu o propósito para o qual ele foi chamado. E ela entendeu o propósito para o qual ela foi chamada: orar pela sua família, salvar a sua casa. Meu amado, Deus quer usar você para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Meus irmãos, não é tempo de abaixar as armas. Não é tempo de dar tempo para Deus. Não é tempo de entregar o ministério. Não é tempo de parar. Não é tempo, meus irmãos. Meus irmãos, enquanto é dia, diz a palavra de Deus, trabalhemos, busquemos ao Senhor. Meus irmãos, não é tempo da gente ficar assim, ó, dando tempo para Deus parar. Eu vou fazer, eu vou parar, eu vou me sentar, eu vou entregar os cargos, eu não vou mais fazer mais nada, porque fui muito machucado, muito ferido, não me entenderam. Meu irmão, não é tempo para isso. Ao findar desse ano, renove as suas forças em Deus, e a partir do ano que vem, assuma o seu propósito. A partir do ano que vem, assuma o seu propósito. Olhe, às vezes muitas doenças, muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, é porque nós estamos fugindo do propósito. O propósito de Deus para Jonas era ir para Nínive. Ele disse: não vou, eu vou é para Tarsis. E ele pega um navio contrário, e você sabe a história. Muita gente está na barriga do peixe, muita gente está no vermelho, muita gente está com a vida enferma, espiritual, material. É porque está fugindo do propósito. Muita gente está em depressão, porque não está vivendo o seu propósito. Viva o propósito para que você foi chamado, levar a mensagem do Evangelho, anunciar as boas novas. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele mudou minha vida, pode mudar a sua. É ser sal, é ser luz. É tempo para isso, queridos. Existe uma causa maior do que as nossas fraquezas. Existe uma causa maior do que as nossas feridas. Existe uma causa maior do que as nossas vontades. A causa do Evangelho, a causa das boas notícias, a causa do reino é maior do que nós, e por ela nós não podemos parar. Nós temos que avançar, temos que prosseguir, temos que ir adiante, temos que ir avante. Aleluia. Eu queria seguir com você, mas preciso parar.
Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida. Que esse final de ano você reflita isso, e a partir de 2020, assuma o seu propósito, o seu desígnio, o seu chamado. Quem sabe o seu chamado não é liderar uma célula, mas é abrir a sua casa. Isso é um chamado. Você é participante na salvação das pessoas que estão na sua casa. Quem sabe você não é a pessoa que vai ser o monitor do projeto, mas você é aquele que apoia financeiramente o nosso projeto. Você nos ajuda a alimentar mais de 50 crianças. Quem sabe você nunca veio ao projeto, mas quando você contribui, quando você ajuda, você faz parte de um propósito. Viva com isso, queridos. De verdade, quando assumirmos isso, nós aprenderemos a olhar para Cristo, a compreender a nossa missão. A nossa missão primeira é anunciar a boa notícia de Jesus. Jesus está voltando, e nós precisamos anunciar a tempo e a fora de tempo que Ele está vivo, e que Ele está voltando para buscar um povo lavado, remido e purificado no seu sangue. Nós precisamos levar a boa notícia de que as pessoas não precisam estarem deprimidas, sofrendo. Jogue sua ansiedade sobre Jesus. Para as pessoas que estão feridas, que Ele pode curá-las, sarar a dor. Para as pessoas que estão sem razão para viver, dizer que Jesus é a vida, que Ele tem vida e vida com abundância para aqueles que os buscam. Para aqueles que estão sedentos, precisamos dizer que Jesus é uma fonte inesgotável que salta, que jorra para a vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. As pessoas precisam saber disso. É Jesus que diz para a mulher na beira do poço: se você soubesse que Ele pede água, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. Até que ela descobre o que fala com ela é o Cristo. E ela pega e vai chamar os seus amigos, seus familiares para vir ouvir Jesus. Ela entendeu o propósito de Deus. Ela bebeu da fonte, queria que outros bebessem. Queira que outros bebam. É o nosso papel como igreja fazermos isso. Cada dia em que mais pessoas se levantarem para fazer a obra de Deus dentro dos seus dons e talentos e missões, nós iremos cumprir os propósitos de Deus para nós nesse mundo. E quando partirmos, ou quando Jesus vier, nós o faremos realizados. É o apóstolo Paulo que vai encerrar sua carreira dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, e no final das contas eu guardei a fé. Que Deus abençoe essa igreja. 2020 é o ano de nós cumprirmos o propósito para o qual nós existimos. Não pare, não baixe as armas, não entregue o ministério, não desista, se levante, siga firme, porque Deus quer usar você como instrumento valioso para salvar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, porque Ele merece. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Ontem nós conversávamos com uma pastora de que para o ano que vem, no espetáculo de Natal, nós vamos fazer diferente. Nós vamos distribuir pela igreja várias fichas para chamarmos as pessoas para o espetáculo, dentro dos seus dons. O que foi esse espetáculo, não é? O que foi esse espetáculo? Cada um cumprindo o seu papel. Até um cachorro cumpriu o papel dele. Meu Deus, gente, nós vamos perder para um cachorro. Meu Deus, gente, nós vamos perder para um jumento. Não é possível. Nós somos a imagem de Deus. Tem gente que perde para um cachorro, que perde para um jumento. Até um cachorro cumpriu o propósito dele no espetáculo de Natal. Por que não você? Nós conversávamos ontem de que faremos diferente. Tem muita gente com dons aí parado, sentado, e que deveriam estar aqui no espetáculo de Natal. Não importa a idade, cada um cumprindo com o seu propósito. E no final das contas são as almas que aceitam a Jesus. No final, quando termina o espetáculo, os irmãos dizem: nós estamos cansados. Oh, mas valeu a pena. Eu nunca vi um espetáculo de Natal terminar e alguém dizer assim: não quero mais, estou chateado. No começo dos ensaios dá uns negócios, né? Umas complicações, porque é muita gente. Mas no final todos dizem: é isso.
Nós estamos realizados, estamos felizes. Oh, que Deus possa reacender a chama no seu coração. Os ministérios da igreja estão aí esperando você para fazer parte, e através de você vidas serem salvas e alcançadas. Oremos ao Senhor. Oh, amado da minha alma, eu sinto a tua presença aqui nesse lugar. Quem sabe essa pessoa está hoje aqui pela primeira vez e por dias se perguntou: para que eu existo? Por que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? E hoje, nesta manhã, ao entrar nessa igreja, essa pessoa entendeu que existe para ser um instrumento de Deus, para levar as boas novas às outras pessoas. Ela existe com uma missão de apoio, existe com uma missão, com um propósito, para que através dela, a luz de Deus possa alcançar outras vidas. Renova o nosso coração, Espírito Santo. Oh, renova as nossas forças. Oh, renova as nossas vidas. Cura as feridas e nos usa, Senhor, como instrumento valioso nas tuas mãos. Usa cada um nesse lugar, os grandes e os pequenos, homens e mulheres, jovens e crianças, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, a tua presença está aqui nesta manhã, meu Pai. A tua alegria está aqui nesta manhã. Renova o teu povo, Senhor. E 2020 é tempo de nós renovarmos as nossas forças e cumprir com o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Se você sabe, cante esta canção. Sacia minha sede, lava o meu Oh, cante ao Senhor e diga: eu quero fluir em tuas águas. abra suas mãos, cante ao Senhor e diga: Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero Tem a letra dessa música, toque pra mim, vamos cantar. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Cante e diga: Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. cante ao Senhor e diga: Tu és a fonte, Senhor. Quero beber diga: do teu rio, Senhor. oh, que coisa boa! Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Diga: fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, coisa boa. Deus abençoe. Meus irmãos, às 100 minutos, por favor, vá preparando a sua oferta. Deus abençoe. O pastor Arnoldo vai seguir com os avisos aqui então. E o culto, não é? As ladies estão avisando.